O tema dessa série de estudos é a alegria do Senhor é a nossa força. Então o foco vai ser na alegria, mas também realmente na alegria que vai nos fortalecer, né? A alegria do Senhor que é a nossa força. E a alegria no Senhor também, né? Quando a gente fala em alegria, a gente sabe que existe um inimigo que veio para matar, roubar e destruir, né? E o que ele mais gosta é roubar da gente aquilo que Deus deu para nós. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida abundante, né? Roubar a alegria também. Depende de nós, né? Se a gente permite, né? Mas eu creio que acaba muitas vezes se a gente deixar, né, roubar a nossa alegria, nossa paz, nossa ousadia. E muitos cristãos, né, sem perceber, estão até vivendo uma certa vida de derrota, né? Sendo que a gente não precisa disso. Mas parece mais um cristão derrotado do que um cristão com vida abundante, né? E claro que isso pode ter muitas razões, né? Pode ter realmente um ataque espiritual, né, do diabo, pode ser um pecado em que o cristão, né, permanece, que você não vai ter alegria duradoura no pecado. Por um momento, né, parece alegria, mas não é. Ou pode ser a falta de praticar a palavra também, né, de você viver aquilo que você recebeu. Mas a grande pergunta hoje é de onde vem a nossa alegria, né? E se a gente, né, permitir admitir, muitas vezes nós cristãos vivemos muito mais do que os não cristãos, né, as pessoas do mundo, do que de fato alguém que deveria viver conforme a Bíblia, né? Até um certo ponto a gente vive igual ao mundo. Quando a gente esquece de onde deveria vir a nossa alegria, quando a gente esquece que nós não somos desse mundo, né? Que Jesus já nos resgatou, que a gente não precisa viver para as coisas desse mundo, pelas circunstâncias desse mundo, porque Jesus nos libertou disso. Nós somos peregrinos, de fato, né? Que vamos para o céu. Esse é o nosso destino. E muitas vezes a gente então começa a basear a nossa alegria, talvez até de forma inconsciente, nas circunstâncias, né? Quando tudo vai bem, eu estou alegre, né? Estou contente, estou me sentindo bem. Quando, né, tem dinheiro na conta, quando a saúde está razoável, né? Não tenho tantas dores assim, talvez. Tenho poucas preocupações e ansiedades, né? Aí eu estou alegre. Quando não tem muito desentendimento com pessoas da minha família, com, sei lá, briga com pessoas, estou feliz, estou contente. Assim, todo mundo no mundo vive, né? Mas nós fomos chamados para algo diferente, né? Porque aí de nós, se alguma coisa sai do prumo, né? Se a grana está curta, né? Se de repente você está cheio de dores, né? Se de repente você está insatisfeito com aquilo que você faz, né, profissionalmente, na sua vida, quando você está cheio de mágoas, de tristeza, né, no coração por causa de várias situações que acontecem ali com as pessoas ao seu redor, e as coisas de repente mudam do mal para o pior. Será que como cristãos a gente então, essa é a minha derrota, né? Vou entregar as pontas porque vou viver então nessa infelicidade por causa das minhas circunstâncias. 3 coisas que eu pensei que a gente precisa lembrar sempre, né? E ao longo desse livro que a gente vai estudar. 3 coisas que a gente precisa lembrar quando a gente se depara com esses momentos de ansiedade, né? De falta de alegria, falta de paz. Primeiro, de onde vem o nosso valor como cristão, né? De onde a gente tira né, algo significativo da nossa vida, que nós realmente temos um valor. E obviamente o valor que a gente tem não vem das coisas que nós temos, né, nem das coisas que nós fazemos. A gente precisa se lembrar disso, né? Que às vezes a gente baseia a nossa alegria, nosso contentamento nessas coisas, né? A nossa satisfação, a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos, né?
Eu sou pastor, eu sou, sei lá, funcionário tal, né? Eu faço isso na minha vida, fiz esse trabalho, né? Essa não é a sua identidade principal, né? Em primeiro lugar, você é filho de Deus. E se até um dia tal posição for tirado de você, então você não tem mais valor nenhum, você é um ninguém? Não, né? E a sua identidade também não vem das coisas que você tem, nem dos benefícios que Deus pode te dar, como saúde, né? Como, de repente, vários bens, né? Uma família, o que seja. Será que se a gente perder alguma coisa nessa vida, a gente se torna um ninguém, um imprestável, né? Um cara sem valor? Não. A nossa identidade está em Jesus, né? Nós somos filhos de Deus, nós fomos resgatados por Ele, nós somos membros da família de Deus, né? Nós fomos comprados com o seu sangue, esse é o nosso valor. Volta para a cruz, né? Ali você vê Jesus dando a sua vida por você, e então falando, esse é o valor que você tem, toda a minha vida, a vida do Filho de Deus, esse é o seu valor. E então eu sou aceito 100% em Jesus e nada pode mudar isso, né? Uma vez que você nasce de novo, nasce pelo Espírito, ninguém pode tirar isso de você. Uma vez que você coloca a sua confiança na obra completa de Jesus na cruz, você recebe essa posição de ser justo, perfeito em Jesus, né? Nada, ninguém pode tirar isso de você. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Nosso valor está em Jesus, não nas coisas que a gente faz, não nas coisas que a gente tem. Segundo lugar, essa posição que nós temos em Jesus vai ser desafiada todo dia. Porque a gente não pode esquecer que a gente está numa guerra espiritual. Que existe, como eu falei no começo, alguém que gostaria de roubar essas coisas de nós, né? De tirar e através de várias circunstâncias nós fazer um derrotado. Existe alguém que gostaria de fazer, porém que não tem poder para tirar a nossa filiação de Deus, né? Não pode desfazer você um filho ou uma filha de Deus. Ele não nos consegue arrancar da mão de Deus, mas ele pode tornar a nossa vida miserável, se a gente permitir, né? Nas circunstâncias que a gente vive. E na medida que a gente vai ceder às mentiras do diabo, a gente vai afundar, né? A gente vai estar, de certa forma, entregando as pontas, né? E viver uma vida muito aquém daquilo que a gente pode ter. Mas te convencer de que você foi tirado da mão de Deus. Se você crer naquela mentira, né, do diabo. Por isso, a Bíblia nos dá armas, né? A própria Bíblia é uma arma. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, se quiserem abrir lá, em 2 Coríntios, vamos ler esses dois versículos, capítulo 10, versículos 4 e 5. Ali nos fala que nós estamos numa guerra, mas não estamos, né, despedidos de armas. Ali diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui fala de argumentos, né? Fala de coisas que nós podemos pensar, que se tornam fortalezas se a gente permitir, né? Fortalezas que nós precisamos destruir para voltar à verdade, né, da palavra de Deus. Então podemos detectar, com a ajuda do Senhor, né, pelo Espírito, pela palavra, o que é aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que está se levantando na sua cabeça como um argumento, né? Nossa, parece até lógico, né? Parece que faz sentido, mas é contra aquilo que você sabe que é a verdade a respeito de Deus. Que você sabe que é de fato contra a Bíblia. Então a gente precisa sondar o nosso pensamento, o nosso coração e avaliar o que é aquilo que está se levantando. E a gente precisa voltar a esse básico, né? Qual o básico? Jesus me ama.
Jesus me criou, né? Jesus tem um plano para a minha vida. Jesus não me abandonou, não jamais vai me abandonar, né? Ele já morreu por mim. Se Deus deu o seu único filho por amor a mim, que mais Ele não vai fazer para me ajudar no dia a dia em tudo que eu passo? E aí a gente precisa levar cativo, como diz ali no versículo 5, todo pensamento que se levanta contra Deus. Você precisa separar aquilo, analisar, separar, então jogar fora, né? Você se desfaz disso, você rejeita aquilo. E às vezes você fala, mas é aquilo que eu sinto, né? É assim que eu me sinto. Tudo bem, a gente tem as nossas emoções e elas são válidas também, porém, elas não estão acima da palavra de Deus, né? A palavra de Deus é eterna. Os pensamentos vêm e vão, as emoções vêm e vão. Mas a palavra de Deus, as promessas dele, a realidade espiritual está acima disso. Eu me sinto assim, me sinto abandonado. Tudo bem, mas de fato você não está. A palavra de Deus te garante isso. E em terceiro lugar, o que a gente precisa lembrar, isso é direto de Filipenses 4:6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Então vamos lembrar que a gente não precisa estar ansioso por coisa alguma, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, na verdade é até uma ordem, né? O que está causando ansiedade no seu coração nesse momento? Que circunstância, que situação está te deixando assim até um ponto que você tem uma inquietação no seu coração? Talvez até tire o seu sono, né? E Paulo falaria, não seja ansioso, não precisa estar ansioso, porque nós, como cristãos, temos alguém sobre quem nós podemos lançar a ansiedade, né? Toda preocupação a gente pode lançar sobre alguém que é mais forte, que é Deus. Ele aguenta, né? Ele até permitiu, por alguma razão, essa circunstância na nossa vida, e Deus espera que a gente apresente os nossos pedidos, as nossas súplicas, né? A nossa ação de graça. Ele espera que a gente verbalize, né? Que a gente expresse aquilo que está no nosso coração, que está pesando em nós, que a gente fale sobre isso, que a gente não guarde, né, em nós tanto peso, né, tanto fardo. E Deus falaria assim para nós, né, meu filho, minha filha, você não precisa viver assim. Mas aquilo é muito grande. Não, por coisa alguma, por nada. Você não precisa andar ansioso com nada. Não precisa andar cabisbaixo, carregando tanta ansiedade. E Deus falaria, eu sou o seu pai, eu sei daquilo que você precisa. Então me fale o que você precisa, porque eu estou pronto para te ajudar, né? Você não está sozinho nesse mundo. Eu comecei uma boa obra em você, eu sou fiel para completá-la, para terminá-la. Então me conta o que está tão pesado no seu coração, porque de fato não precisa andar ansioso por nada. A gente já poderia parar aqui, porque Filipenses, né, nos passa essa ideia, né? Essa lição. Bom, Paulo ainda poderia dizer, eu diria um dos versículos chaves de Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O que eu deveria fazer? O que eu posso ter? Alegria, você pode ter alegria. E de novo, até uma ordem, né? Alegrem-se no Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Alegrem-se no Senhor. E essa é a carta de Filipenses, uma carta de alegria. Falando um pouquinho da carta, ela não é uma carta de repreensão, como Coríntios, né? Um monte de problema na igreja. Tinha problema, como toda a igreja tem. Mas é um outro tom, é um tom de intimidade, né? Um tom de gratidão até, porque foi a única igreja que ajudou Paulo financeiramente, né, nas suas viagens. Não é uma carta que trata de forma predominantemente alguma doutrina, né? É a volta de Cristo, né, como Tessalonicenses. Não.
tem doutrina ali no meio também, mas não é o caso. É a alegria que Paulo tem por estar em comunhão com esses irmãos. E ele fala lá para o final dessa carta, em Filipenses 4:12, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Acho que não é muito ousado de dizer que ninguém aqui ainda chegou nesse patamar de falar qualquer situação, aprendi o segredo de ser feliz. Se alguém já chegou, Deus te abençoe, glória a Deus. Mas passar fome, tudo que Paulo passou, né? Com a fartura, com a alegria, né? com tudo abundante, a gente até imagina que deve ser legal, né? Deve ser tranquilo, deve ser... Porém, às vezes Deus até não permite que a gente tenha tanta abundância, que senão Ele sabe a gente iria para o outro lado, né? A gente já esqueceria de Deus. Agora eu tenho tudo o que eu preciso, para que eu preciso de Deus? Peraí, né? E às vezes Ele deixa um pouco de falta para a gente correr para Ele, para a gente lembrar que a gente depende dEle com fartura ou com nada. Mas Paulo falou, eu sei ser bem alimentado, sei estar com fome, mas eu aprendi um segredo, eu aprendi a chave, que é o segredo de ter alegria acima das circunstâncias. Pode estar do jeito que está na sua vida, ótimo ou péssimo, nós podemos estar alegres no Senhor, podemos ter a alegria do Senhor e ser fortes. E quem não gostaria de viver assim como Paulo, né? Estou totalmente independente, o país pode piorar, pode afundar, pode virar o que for, eu posso estar super feliz com o Senhor, né? Quem não gostaria de viver como Paulo? Mas Paulo também, se a gente analisa a vida dele, quantos perrengues ele passou? Acho que o tempo todo ele estava em apuros, né? 2 Coríntios 11 nos dá uma lista de um monte de coisa que ele fala o que aconteceu com ele. Ele foi encarcerado, ele foi açoitado, ele foi golpeado, ele sofreu naufrágio, né? 3 vezes até, ficou sem dormir muitas vezes, com fome e sede, com frio, nudez. E a lista continua. Perigo em todo lugar, perigo dos irmãos que ele achava que estavam com ele, que não estavam. Perigo, circunstâncias nada agradáveis, né? O tempo todo. E Filipenses é essa carta, né? A gente tem esse motivo de alegria, mas vamos pensar um pouquinho como ela surgiu, tanto onde ela foi escrita como a igreja surgiu. Eu queria ver com vocês primeiro onde Paulo estava quando ele escreveu. Circunstâncias nada agradáveis. O contexto da carta aos Filipenses vem no final do livro de Atos, Atos 28, quando Paulo estava em Roma, preso. Por 2 anos ali, ele ficou preso numa prisão domiciliar. Foi onde ele escreveu Filipenses, mas também aproveitou esse tempo ali e escreveu Efésios, Colossenses, Filemão, 4 cartas, né? Saíram daquela prisão. E Paulo não sabia do final, como isso ia acabar. Não sabia se o imperador ia acabar com a vida dele, né? Pena de morte. Não sabia como seria o julgamento. Fora isso, dizem que ele estava acorrentado a um soldado romano por 24 horas. Eles trocavam, né, de 6 em 6 horas. Mas algo desagradável, circunstâncias nada agradáveis. Embora ele tivesse um pouco de liberdade, né, podia receber pessoas, os irmãos visitavam ele, podia escrever cartas. Mas se a gente considera só tudo que levou até esse ponto, porque ele já ficou, né, do outro lado, né, do mar, vamos dizer assim, 2 anos presos por um governador que não estava dando a mínima, Félix, a gente lê em Atos. 2 anos ele estava esperando esse cara tomar alguma decisão para logo mandar ele para Roma, mas não fez nada. 2 anos ele estava esperando
Deus agir, Deus dá uma direção. E aí começa uma viagem também nada agradável, né? Difícil, que acabou em naufrágio, né? Em Malta, depois finalmente ele conseguiu chegar em Roma. E aí ele espera mais 2 anos na prisão para ver o que vai acontecer. Talvez você tenha sofrido com essa ansiedade, esperando uma direção de Deus. Diante da incerteza do futuro, você quer saber o que está rolando, né? O que vai acontecer? O que será de mim? O que será da minha família? E você está lá já há 2 anos, a pandemia passou, está em mais 2 anos. E talvez você sofra com isso. E mesmo assim, Paulo escreve sobre alegria, cheio de alegria, porque ele enxergava até essas circunstâncias adversas como oportunidades. Ele aproveitou, bom, já estou aqui, poderia também falar com esse guarda que está do meu lado. E de fato nós vamos ver que muitos que estavam acorrentados com ele ali se converteram, dessa guarda especial, né, da pretoriana. Muitos deles que estavam no palácio de César, né, que ele mandava lá para casa, eles se converteram. Que acho que 10 minutos com Paulo que você já não tinha mais argumento para dizer Jesus não. Agora faltam 5 horas e 50 minutos. Vamos louvar o Senhor, vamos orar juntos? Eu já vou te passar o básico que você precisa para uma vida cristã, né? Próximo. Então ele falava com esse soldado, ele escrevia, né, para os irmãos, escreveu 4 cartas. Nós lemos em Atos 28, 31, o último versículo ali. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Mas ele estava acorrentado, né? Ele estava preso, sem impedimento algum. E nem as correntes podiam impedi-lo. Ele tinha essa alegria no Senhor, aproveitava do momento. E você, enquanto você aguarda uma direção, uma clareza um pouco maior do Senhor, o que você pode fazer para Ele? Não pensa que, quando eu tiver uma direção certa, aí eu vou detonar, né? Vou botar toda a minha energia naquilo, né? Viver para o Senhor. Hoje você já pode viver para o Senhor. Hoje você pode escrever uma carta digital para alguém, de repente dar um encorajamento, né? Orar com alguém. É hoje. Então ele estava escrevendo de uma prisão. Mas o próprio começo da igreja em Filipos também tem a ver com prisão. Eu vou resumir para vocês rapidamente em Atos 16. Ali nos fala que ele recebeu essa chamada para a Europa, né? Ele estava do outro lado do mar, na Ásia Menor, e aí ele viu numa visão alguém, né, chamando ele, vem para cá. Então eles chegaram lá em Filipos, uma colônia romana, que não tinha nem muitos judeus, né? Não tinha nenhuma sinagoga. Então ele foi lá para o rio, onde ele achava deveria ter uma reunião de oração, né? Aparentemente não encontrou até nenhum homem ali, então tinha algumas mulheres orando e tinha essa mulher de negócios, Lídia, que Deus tocou o coração dela. E ela acabou com toda a casa dela se batizando, abrindo a casa e provavelmente chegou ali, então começaram a igreja na casa dela. E continuam falando de Jesus pelas ruas, andando pelas ruas. E aí chegou uma menina, uma escrava com um demônio, e ela fazia adivinhações, né? Ganhava muito dinheiro, o dono dessa escrava. Mas ela seguia, né, Paulo e Silas ali, aquele grupinho, atrapalhando o ministério deles o tempo todo, gritando, né? Aí, não sei como que foi, um dia Paulo falou, chega, né? Se voltou para ela e falou, sai dela. O demônio saiu e ela estava livre e liberta. Que coisa bonita, né? Que bom. Porém, os caras não estavam ganhando mais dinheiro com ela, né? Os donos ficaram furiosos. Como era uma colônia romana, eles zelavam muito por, né, ordem, né, pelas leis. Aí os caras falaram, ele está, né, contra a ordem, está virando uma bagunça aqui, né? A gente não está ganhando mais dinheiro. E aí, por causa desse distúrbio, as autoridades chamaram Paulo e Silas e eles foram punidos, né?
Mandaram tirar as roupas deles, eles foram açoitados severamente, diz ali em Atos 16, e lançados no cárcere. O cárcere inteiro com os pés no tronco. Mas umas situações nada agradáveis, né? Você estava ali à noite, num calabouço, né? Provavelmente frio, úmido, com aquelas feridas ali, com dores, né? Sangrando, numa posição horrível, que você não podia nem mexer os seus pés direito, né? Os pés no tronco. Eu gosto muito desse versículo em Atos 16, 25, que fala, vocês conhecem, né? Por volta da meia-noite. Não podia dormir, né? Cheio de dores no tronco, provavelmente nem fecharam o olho a noite inteira. Você tá bem, Paulo? Tá indo. E aí, Silas? Nossa, tô com dor, tô quebrado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Você conseguiria? Com toda a dor. Eles louvaram o Senhor. Eles decidiram louvar o Senhor, olhar para Deus, não reclamar, não desanimar, não desistir, né? Aqui para mim acabou, né? Vou para casa. Essa viagem missionária foi um fracasso, né? Acho que Deus não chamou a gente. Essa visão que tu viu, eu tava sonhando alguma coisa estranha. Vamos voltar para o outro lado do mar. Aqui estamos no lugar errado. Mas eles decidiram louvar o Senhor nas circunstâncias mais adversas que eles podiam encontrar. Porque eles lembraram que Deus é um Deus dos montes, mas também dos vales. Ele está conosco nas alturas, mas também lá no profundo, nas profundezas, né? Eu creio que naquele momento Deus inundou a vida de Paulo e Silas com uma alegria indizível, né? Estavam cheios da alegria do Senhor, que era a força deles. Eles conseguiram receber forças onde já não tinha mais força. Não sabiam o que ia acontecer com eles ali nesse cárcere. E a gente percebe que tanto a oração como o louvor que estava acontecendo ali estão ligados com a alegria. Reconhecer que Deus não muda, que Ele é o mesmo. Reconhecer que Ele é digno de louvor, independente daquilo que acontece, independente daquilo que a gente sente, independente daquilo que a gente passa na vida, Ele é digno de louvor. Eles decidiram louvar o Senhor. Eles decidiram não andar ansiosos por coisa alguma. E aquele versículo disse, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Eles apresentaram os seus pedidos a Deus, oraram, né? A gente não sabe o que, mas depois da oração, louvaram o Senhor. E todo mundo o viu. E a partir dessa decisão, grandes coisas começaram a acontecer, né? Porém, eles não louvaram a Deus para que alguma coisa acontecesse, né? Eles não falaram, essa é a chave. Uma vez que a gente louva a Deus, Ele vai nos tirar imediatamente. Pode ser, pode não ser. Eles simplesmente expressaram esse relacionamento de amor que eles têm com o Senhor em palavras, em louvores. E no final, esse é o nosso dever como criaturas de Deus, como filhos de Deus, de louvar o Senhor, porque Ele é digno. Paulo tinha entendido essa chave, né, esse segredo de ter uma vida com alegria. Que independente das circunstâncias, não dependia das circunstâncias. Ele falou, eu vou louvar o Senhor mesmo assim. Ele é a fonte da minha alegria. Na presença dEle, a plenitude de alegria. Eu vou louvar o Senhor, porque no final Ele é digno. No final, também só Ele que pode nos resgatar e nos ajudar nessa situação. Mas Ele é digno de louvor. E nesse ambiente, então, Deus começou a fazer o humanamente impossível, né? Jamais eles poderiam quebrar as correntes, né? Sair andando ali. Só Deus pode fazer os milagres, né? Só Deus pode quebrar as correntes. Só Deus pode quebrantar corações. Né? Só Deus pode tocar no mais íntimo do coração de alguém, talvez que tenha perturbado, né, a sua vida e você já está orando por essa pessoa. Só Deus pode dar a provisão onde você não vê nada.
Só Deus pode dar um senso de satisfação, mesmo fazendo o trabalho mais chato. Só Deus pode dar uma solução onde não tem saída. E aí conta a história que houve um terremoto, né? Os alicerces dessa prisão foram abalados e as portas se abriram e as correntes se soltaram. E ali, de repente, Paulo e Silas conseguiram, ainda não, né? Mas nos próximos segundos depois, ver algum propósito por qual eles estavam ali. Porque o carcereiro, né, já estava prestes a se matar. Ele sabia que era a vida dele por cada preso que teria fugido. Então ele falou, não, chega, né? Já acabou a minha vida mesmo. A oração dele foi salvar o carcereiro. Depois dessa oração aconteceu. Isso. Ou ele orou e pediu, ou foi uma surpresa, né? Às vezes a gente só pensa em nós, né, também, né? Deus me salva daqui. E aí Deus quebra tudo e fala, e agora? Aí de repente o Espírito falou, não sai ainda, não fuja. Aí chegou o carcereiro. A gente não sabe como que foi, mas o carcereiro chegou lá, Paulo e Silas não fugiram. E o detalhe que me espanta é que Paulo fala, todos nós estamos aqui. Quer dizer, os outros também não fugiram, né? Que criminosos estavam ali, né? Que tinham a oportunidade de fugir, mas por alguma razão, e lá também diz que todos ouviram Paulo e Silas cantando. Por alguma razão, esse louvor fez algo no coração desses ouvintes. Eles ficaram ali. E o carcereiro falou, ninguém fugiu. A minha cabeça não vai rolar, então. E ele falou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E no final ele e todos da sua casa se converteram, se batizaram. E a primeira coisa que ele fez, né, dar alimento para Paulo e Silas, cuidar das feridas deles. E o resultado, lá em Atos 16, 34, diz, com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então essa atitude a partir de Paulo, né, que ele decidiu louvar o Senhor, que ele encontrou, né, forças na alegria do Senhor, passou para as outras pessoas. Eles se alegraram muito também. Esse foi o começo da igreja em Filipos, né? Uma mulher, Lídia, mulher de negócios, se alegrou muito, seguiu o Senhor. O carcereiro com a sua família decidiu seguir o Senhor e se alegrou muito. Resumido, a gente pode dizer, foi prisão quando Paulo escreveu, foi prisão quando a igreja começou. E mesmo assim, o grande tema dessa carta é a alegria. Alegria no Senhor e não nas circunstâncias. Mesmo que às vezes a gente queira mudar, né, as circunstâncias, ou se mudar das circunstâncias. Mas uma coisa que a gente pode garantir é que, mesmo você se mudando para o outro lado do mundo, mesmo você fugindo de pessoas que você possa culpar por todos os seus problemas, você vai levar o problema para qualquer lugar. Enquanto a gente não aprende isso, enquanto a gente não aprende com o Senhor que a gente pode ter alegria acima das circunstâncias, que o problema está em nós, né? A gente vai levar esse problema para qualquer lugar. E mesmo no lugar mais lindo do mundo, que parece que não tem problema nenhum, vai ter um outro conjunto de circunstâncias que vai nos deixar infeliz, que vai nos deixar insatisfeito, né? Então a gente pode aprender aqui mesmo a ficar alegre com o Senhor. E é isso que a gente vai ver, a chave para uma vida contente. Que a gente vai ver como Cristo está disponível em todas as circunstâncias da nossa vida. Cristo que é mais do que suficiente para superar, para vencer, né, todas as circunstâncias em que a gente se encontra. E para terminar, eu falei para vocês, Neemias 8, né, onde diz a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias também estava em circunstâncias difíceis, que ele já vinha, né, de uma circunstância horrível. 70 anos de cativeiro na Babilônia, né?
E o povo estava sobrecarregado, né? Estava muitas lágrimas, muito sofrimento. O povo recebeu a permissão para voltar para a sua terra, né? O próximo rei, depois da Babilônia, né? A Pérsia, Ciro, disse, podem voltar. E eles voltaram. Primeira coisa que eles fizeram, construir o altar do templo. Vamos restabelecer o louvor, a adoração. Depois Neemias foi e falou, a gente precisa se proteger, tem muitos inimigos. Reconstruíram os muros em tempo recorde, né, para se proteger. Mas o povo, depois de 70 anos, assim, né, muito longe da palavra, da comunhão, eles precisavam ser restabelecidos espiritualmente também. E aí, o que eles fizeram? Tinha um sacerdote chamado Esdras junto com Neemias, e eles começaram certo dia a ler a palavra. Só ler. Pegaram ali a lei de Deus, ele estava numa plataforma, todo o povo ali numa praça se reuniu e eles leram. Ele leu desde cedo da manhã até meio-dia, aí tinha várias outras pessoas ajudando o povo a entender o que estava sendo lido, explicando, né? Interpretando, é isso que quer dizer. E o povo reagiu como? Chorando. Eles estavam em pranto. Por quê? Porque eles estavam sendo confrontados, né, com a sua própria realidade. Eles viram o quão longe eles estavam vivendo da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, né, tem poder para nos corrigir, para nos repreender. E a gente de repente vê algo que a gente fala, estou tão longe assim, né, daquilo que eu deveria viver. Uma grande discrepância entre a realidade e a vontade de Deus para a minha vida. Mas os líderes naquele momento entenderam que não era para chorar. Era um grande dia de grande alegria, um dia sagrado, como eles falaram, um dia especial. E aí Neemias exortou, e os outros também, 3 vezes, que não era para chorar, né? Não era para focar, né, naquilo que eles estavam fazendo de errado, mas naquilo que Deus queria fazer. E vamos ler juntos em Neemias 8, então os versículos de 9 a 12, onde nós temos essa frase, né, a alegria do Senhor é a força de vocês. A partir do versículo 9 diz, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá, ou é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Tantas vezes, né, as emoções estavam fortes naquele momento. Não, eu não consigo ter alegria, né? Não, olha para aquilo que a gente vê até pela palavra. Mas existe uma grande diferença entre a condenação que vem do diabo, né, e a convicção do Espírito. A palavra sempre vai ser o espelho para nós. E a gente vê o quanto que falta ainda, né? Estou tão longe, né, para ter o caráter de Cristo. E pode ter um grande senso de tristeza e uma falta de força também, né? Como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou viver aquilo que eu vejo na palavra de Deus? Mas a convicção do Espírito, além de mostrar o que falta, também nos traz a vontade de correr para o nosso Senhor, né? Não nos afasta de Deus, mas nos traz para mais perto de Deus. E Ele vai nos mostrar como conseguir. E Ele vai mostrar Jesus, né, que já conseguiu vencer. Um comentário que eu gostei muito diz assim, o reconhecimento do nosso pecado nunca deve ser maior do que o reconhecimento de que Jesus é o nosso Salvador. Nós somos grandes pecadores, mas Ele é um grande Salvador. Obviamente a gente vai ver quem nós somos, como nós estamos pela palavra de Deus.
mas a gente precisa colocar os nossos olhos em Jesus, né? Que é um grande Salvador. Então a gente pode ter tristeza sim, mas por outro lado, grande alegria. Grande alegria em só ter a palavra, né? Poder ler a palavra. Esse povo estava tanto tempo sem ouvir a palavra, eles ouviram, né? E poderiam falar, graças a Deus nós temos a palavra agora. Então não fique longe da palavra de Deus, né? Não fique uma semana, 1, 2, 3, 4 dias sem receber algo da palavra de Deus. Eles ainda tinham a alegria de entender a palavra de Deus, porque estavam ali gente para explicar. E quando não tem gente, o próprio Espírito, né, nos ajuda a entender as palavras e explica como nós devemos entender. Então precisamos sim meditar ou pedir esclarecimento, né, ou então orar para Deus nos revelar o que isso quer dizer para nós, aquilo que nós lemos. E ter alegria por entender a palavra de Deus. Mas, acima de tudo ainda, a maior alegria está em obedecer a palavra de Deus. É isso que eles fizeram. É entender o que a gente deve fazer e então obedecer. E a gente vai sentir grande alegria, porque a gente vai fazer aquilo por qual nós fomos criados, né? Fazer a vontade de Deus. Ali no contexto onde continua, fala que eles descobriram que por séculos eles não tinham comemorado a festa dos tabernáculos, que eles construíram cabanas, né? Se a gente faz as contas, eles falam desde a época de Josué, então passou ali uns 800 anos e mais que eles não comemoraram a festa dos tabernáculos. Eles falaram, o que a gente fez? Vamos fazer agora mesmo. Eles fizeram cabanas, celebraram, e Neemias 8:17 diz, a alegria deles foi muito grande. A alegria deles foi muito grande, porque eles obedeceram. Paulo e Silas, com certeza, estavam cheios de alegria, porque eles louvaram a Deus, porque obedeceram naquele momento. Você está afim? Não estou muito afim, né? Espero que passe logo. Vamos ser obedientes, vamos louvar o Senhor. Eles obedeceram e foram cheios, né, de alegria, eu creio. E o que a palavra de Deus diz para você? O que você tem pensado esses dias? E talvez você não tenha praticado por dias, talvez por anos, né? E talvez seja esse motivo, né, de não basear nossa alegria nas circunstâncias, mas no Senhor. Talvez seja algo que, no sentido que você não tem orado com ninguém há muito tempo. Você não tem louvado o Senhor em alta voz, né, durante o seu dia a dia. Você não tem buscado o Senhor através de um momento devocional. Você não tem pedido perdão, talvez, para alguém. E a lista assim continua, né? O que você não tem praticado há tanto tempo? Coloca em ação e você vai sentir também, nessa obediência, a alegria do Senhor te enchendo. A alegria do Senhor é a nossa força. É do Senhor. Não vem das circunstâncias, não vem de nós. A verdadeira alegria só vem dele. Quando a gente decide obedecer e nos alegrar no Senhor e não nas circunstâncias. E aí a gente vai ter força para viver acima das dificuldades, porque a gente está conectado com Ele, porque a gente está nele, né? Porque Ele pode nos dar uma alegria indizível, né? Uma paz que exige todo o entendimento e uma força que a gente precisa nesse mundo, né? Nessas batalhas em que a gente está. Bom, eu quero orar e abrir depois para vocês, né? Para a gente comentar a respeito dessa palavra e também orar a respeito, se alguém tiver alguma circunstância que a gente fala, que você fala, né? Eu gostaria de pedir oração. Vamos orar por isso, né? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela Tua alegria. Obrigado, Senhor, que é uma alegria que não é desse mundo, assim como a vida que o Senhor trouxe não é desse mundo. Transcende, Senhor, tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós sentimos, Senhor. Obrigado por nos trazer vida e vida abundante e vida eterna. E nos ajuda a viver cada vez mais, Senhor. A viver, Senhor, no centro da Tua vontade, em obediência a Ti.
e não nos agarrar nas coisas que podem até trazer um certo senso de segurança, de alegria e paz. Embora o Senhor use muitas vezes as coisas desse mundo para cuidar de nós, a nossa verdadeira alegria vem de Ti. E nós queremos colocar nossa confiança em Ti, Senhor. Colocar, Senhor, as nossas ansiedades diante de Ti. E pedir, Senhor, que Tu nos enches com a Tua paz, com a Tua alegria e com a Tua ousadia para viver esses dias, não esperando um dia melhor em que a gente for mais feliz para viver para Ti, mas que a gente pode viver hoje e que a gente viva hoje intensamente para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.